Olá, bom dia. Hoje, 4 de dezembro de 2023, 9h57. Esse é o canal Fulereno X. Meu nome é Jorge Luiz. Eh, Você que está chegando no canal pode se inscrever, deixar seu comentário, deixe seu like aí, seu joinha. Estou aqui na janela do Mini Índice. O código WINZ23, 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 tempo gráfico de 15 minutos. É meu tempo gráfico de base, de operacional. Na minha janela principal aqui eu tenho um tempo gráfico também de 5 minutos. Mesmo código, INZ23, mesmo ativo. E eu tenho um tempo gráfico de 2 minutos também, mesmo ativo, o INZ23. Então são 3 janelas, uma de 15, uma de 5 e uma de 2. A de 5 e de 2 eu utilizo mais quando eu quero fazer antecipação de entrada e controlar uma ordem que eu já esteja dentro, já esteja com alguma operação em andamento. Aqui eu também tenho um Dow Food, dólar futuro. Aqui é a janela do dólar cheio, porém numa close order para operar o WDOF 24, o mini dólar futuro, utilizando a janela do dólar cheio, Dow DOLF 24, DOLF 24, também no tempo gráfico de 15 minutos. As marcações das linhas brancas são suportes e resistências que são colocados em relação ao dia anterior. No caso do dia de hoje, as marcações são do dia 1º de dezembro, sexta-feira. Utilizo essas marcações para me dar a referência de entrada e de saída. Tenho duas médias móveis aqui, uma de 21 períodos a vermelha, exponencial, e 34 períodos a amarela, também exponencial. As linhas tracejadas em azul claro são ajuste, prior quote, o ajuste do profit aqui. O preço, é possível ver que o preço aqui no dólar abriu com um leve gap, né? Em relação ao dia anterior, ele abriu com candle azul aqui, formando acima da média. Voltou com candle vermelho, bateu aqui na média amarela, fez um candle azul e agora voltou a fazer um candle vermelho na média. Então ele já está estabelecendo um pradão consolidado em cima da média de topo a fundo. Eu tenho esse suporte no 4.900, suporte aqui no 4.916, que é um suporte em relação ao dia anterior. Então, até o momento eu não fiz nenhuma operação. Estou esperando o preço definir mais ou menos o que é que ele pretende realmente fazer. Se ele inicialmente vai ficar nessa região consolidada, ou se ele vem para baixo retomar a queda, utilizando sim a retração de Fibonacci de fundo a topo em relação ao dia anterior. Eu tenho uma zona de 50 e 61,8 nessa faixa aqui. Colocar aqui uma cor aqui, um roxo.
Então 50, 61,8 tá essa região roxa aqui, que tá dentro de uma resistência, que é o resistência tá no 4.917,41, 4.917,21. Tem uma resistência que o preço tentou ir logo na abertura, logo em seguida ele falhou, ele já veio na zona de 38,2. Então se ele quiser cair, já pode, considerando uma projeção de Fibonacci de topo, fundo e de fundo topo. Então seria uma terceira perna para baixo. Ele também ainda pode vir aqui nessa região, que está dentro da região da resistência e da retração de fibra. Então ele pode fazer esse movimento, como também pode fazer o movimento já a partir daqui, cair. A próxima resistência seria a zona de fundo do dia anterior, uma resistência mais forte, e no 4.883,75. Isso aqui para o dólar. Então aqui a zona de retração de fibra está entre o 4.915, 4.916 e o 4.923. Apaguei aqui para ficar meu gráfico limpo. O índice, as mesmas considerações para o índice. O índice abriu agora só que com um gap mais forte, né? Ele estava aqui nessa região, abriu com um gap bem, bem grande aqui. Porém, pegando a retração de Fibonacci de topo a fundo do dia anterior, a região mais alta do dia anterior e a região mais baixa do dia anterior, eu tenho uma zona de 50,61,8, que é a retração de Fibonacci que está aqui dentro, que foi justamente onde o preço veio buscar nesse gap. Veio buscar dentro dessa região aqui, 61,8, parou, consolidou, está aqui formando esse candle. Eu tenho um suporte no 127.626, que é essa linha branca. Ele está dentro da zona de 50, 61,8 de Fibonacci. Ele também já estabeleceu uma região consolidada, considerando esse topo, esse fundo do candle aqui. Já está num trecho consolidado aqui, já fez 3 candles na mesma região, está indo para o quarto, além do primeiro candle. Então, pelo mesmo motivo, estou esperando o preço se definir. Ele tem essa espécie de desenho aqui. Tem essa espécie de desenho que foi quebrar essa linha aqui. Então, ele vindo para baixo, perdendo esse suporte do 126, 127.626. Ele pode vir chegar a testar o fundo no dia anterior, que é essa região aqui do 127.186. 127.186, que é essa região. E no caso dele saindo dessa zona consolidada, eu vou considerar aqui o corpo do candle. Saindo dessa região consolidada, ele pode vir a tomar de novo o teste para vir no topo no 128.598.
Então, o mercado ainda não definiu em que pé ele vai seguir, se vai seguir na baixa ou se vai seguir na alta. Aqui olhando pelos 15 minutos, que ele tá vindo testar aqui a parte do suporte. Olhando o WSPZ23, também abriu com um gap em relação ao dia anterior. Então aqui, ele abriu aqui, um candle de baixa, voltou fazendo candle de alta, já está engolfando essa região que ele marcou aqui, tentando romper esta região, considerando uma retração de Fibonacci de topo a fundo do dia anterior. Ele já veio dentro de uma zona de retração de Fibonacci 50, 61,8. Tá aqui 50, 61,8, ele já entrou nessa zona de 50%. E ele saindo dela, aqui ele já vem com o padrão do dia, de dias anteriores, o padrão de alta, né? Fazendo pivôs de alta. Que ele parou. Hoje já quebrou essa zona aqui. Veio para retação. Ele saindo daqui, ele dá um padrão de continuidade desse movimento. Seria pelo menos testar essa zona de topo. 4.605,86. Então ele já está dentro da zona de retração de Fibo, considerando Fibonacci. E tem essa área consolidada já aqui no padrão, que ele já ficou preso nessa região. O rompimento dessa área leva ao teste aqui do 4.505 e posteriormente a zona de topo no 4.605. A perda dessa região para baixo pode levar ele até o fundo no 4.565, a zona de fundo em relação ao dia anterior. Lembrando que tem aqui o ajuste aqui, essa linha tracejada azul, que também funciona como um suporte para o preço. Então aqui nem em dólar e nem índice me dão sinal ainda. Está dentro de uma região consolidada aqui. Então esse padrão aqui do índice e do dólar também um padrão de consolidação. Então, à medida que ele sair dessa zona, a partir desse momento aqui, ele vai testar aqui. Tem esse trecho e essa resistência padrão aqui do ajuste.
contrário, ele teria como zona mais forte o fundo do dia anterior, junto do ajuste aqui. Seu canal Full NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. No último vídeo da sexta-feira eu terminei o vídeo sem mostrar o final dos trades, né? Vou colocar aqui na tela para ver o resultado final da última sexta-feira. Então aqui tem o menu completo, aqui, ó, conta day trade. Deixa eu puxar para cá para ficar visível. Então aqui, se botar na conta simulada, só vai ter essa ordem do WSP e 2 contratos, que ainda está aberta ainda com um contrato, que eu não terminei no fechando. Por isso que está aqui alterando o preço, parece, né? Ainda está aberta. E no conta real, tá marcando aqui 169,21, uns custos de 23,79. Na nota deu 177. Aqui os trades. O resumo: operações vencedoras 69,23%. Foram 13 operações totais, 9 vencedoras e 4 perdedoras. Vou colocar aqui as operações, o gráfico, eficiência. Então, foram uma, duas, três, quatro, cinco, 6 operações no dólar, sendo 5 vencedoras e uma perdedora no dólar. E uma, duas, três, quatro, cinco, 6 operações, né? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 operações no dólar, uma perdedora e 5 vencedoras, e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 operações no índice. Foram 4 operações, 3 operações no índice perdedora e 4 vencedoras. Porém, as 4 vencedoras eu não acabei não pegando os pontos que me deu aqui no índice. Deu 195 pontos a favor e eu só peguei 5 pontos. Não ajustei aqui para pelo menos 100 pontos. Aqui deu 100 pontos a favor e eu só peguei 10 pontos. Que o outro deu 135 pontos a favor, só peguei 55 pontos. E o outro deu 235 pontos a favor, só peguei 155 pontos. Então, acabei pegando poucos pontos nas operações que deram certo. E acabei tomando stop cheio nas operações que deram errado. Dois stop cheio. Um que andou 30 pontos e depois tomei stop de 300. E outro que andou 15 pontos e tomei stop de 300. Claramente, essas duas operações foram operações erradas, porque o preço não chegou a andar quase nada a favor. E aqui também essa terceira operação andou só conta 210 pontos, também 210 pontos de stop, também operação completamente errada. No dólar, a melhor operação deu 15 pontos e meio, eu peguei 12 pontos. Teve a operação que deu 12 pontos e meio, só peguei 7, também aqui uma falha minha. Outra operação no dólar deu 9 pontos e meio, eu só peguei 5 pontos e meio.
Uma outra operação aqui no dólar deu 6,5 pontos, só peguei 2,5 pontos. Então tem deixado muitos pontos eh, na mesa, né, tá dando os pontos, eu não tenho pegado, não tenho apertado a ordem para o stop loss, para stop gain, para apertar e pegar mais pontos. Então o mercado, como eu disse, já veio aqui no índice, veio na zona consolidada, ele já tocou na resistência, no suporte aqui do 127,626, tocou no suporte, logo em seguida tá fazendo esse candle azul forte de retorno, ele já veio dentro da zona de 50,61,8, considerando a retração de Fibonacci. Se caso ele consiga romper essa zona, ele abre espaço para vir testar a resistência no 128.149, depois 128.291, 128.436 e o topo, que é o mais provável que ele venha testar, 128.528. Então a expectativa é essa para o índice. Código WinZ23, tempo gráfico de 15 minutos. Eu preciso que o candle feche um candle sólido, quebrando essa zona de consolidação. Seria a tomada do topo do dia, que é o primeiro candle do dia, que é esse aqui. No dólar, claramente uma zona consolidada. Eu considero de 3 a 4 candles na mesma região, para mim já é consolidado. Então ele está aqui dentro dessa zona. Ele também já fez a, a zona de Fibonacci, 50,61,8. Já veio dentro da região. Então a quebra para baixo, ele teria esse suporte no 4.899,99, posteriormente no 4.891 e após isso o 4.883, que é o fundo, junto com o ajuste no 4.886. Seria essa zona de fundo que é a mais provável de ele vir, caso ele perca essa área consolidada. Posteriormente a isso, ele tenha as posições do quadrante que eu estabeleço. Que o quadrante está no 4, 818,26, que é um alvo para baixo. Para cima tem outro quadrante aqui no 5.017. Então aqui é aguardar o mercado definir para onde vai. Que se esse candle azul falha e inverte para baixo, e tem uma venda logo aqui embaixo, com o alvo inicial aqui no 127.421 e posteriormente
127.186. Seria alvo para baixo. Caso ele feche íntegro ou o próximo candle rompa essa zona, aí eu teria uma compra a partir desse trecho aqui. Um alvo inicial aqui, posteriormente aqui, aqui e aqui na zona de topo. Tá parecendo é que o candle vai inverter, que ele tá falhando aqui. O candle muito grande está invertendo em relação ao primeiro candle do dia, que é o topo. Ou seja, uma falha de rompimento. Tentou ir para romper o topo e não conseguiu. Meu interesse está aqui, candle virando aqui para baixo, perda do pavio em relação ao candle vermelho. Olhando para a tela que eu tenho aqui do índice futuro, o INDFUT, nos 60 minutos, está formando o segundo candle de baixa. Um alvo seria o 127.350, o primeiro alvo, 127.350, ou seja, seria um alvo abaixo desse suporte aqui, desse segundo suporte do 127.423, seria mais ou menos aqui, como alvo, se relaciona com essa região aqui. Estou com a ordem oco de 300 pontos aqui pronta, 300 pontos para ganho e 300 pontos para stop. Colocando aqui um contrato, ficaria mais ou menos assim. Basicamente na zona que ele está apontando aqui, dos 60 minutos, seria o take profit. No caso de uma compra, seria mais ou menos aqui, 127.945. Lembrando que essa zona aqui também está próximo dos 128.000, que é um suporte natural. Olha, os números 000 são suportes naturais. Então isso fortalece ainda mais a resistência do preço para o preço passar dessa zona. O dólar está rompendo a área consolidada. Eu preciso que o candle feche acima dessa zona. Eu não vou bater automaticamente a compra aí, porque esse candle é de 15 minutos, faltam 4 minutos e 15 segundos. Ele ainda pode falhar, então eu vou esperar ele fechar sólido para depois tomar a decisão. Seria mais ou menos um padrão assim, topo, fundo, topo. Ele poderia voltar para testar o rompimento e depois seguir. Ele tem uma resistência logo aqui no 4.917,12. E aí, depois disso, eu teria no 4.917,12, eu teria o ajuste aqui como resistência e depois o topo. Então, aqui, 3 minutos para fechar. Vou esperar o candle fechar. Esse é o canal Fulereno X. Se inscreva, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe o vídeo com amigos, indique o canal. Hoje, 4 de dezembro de 2023, agora 10 horas e 27 minutos. Ainda não fiz nenhuma operação, acompanhando só o mercado e fazendo análise da possibilidade.
candle parece que vai ganhando força para fechar sólido. Essas ordens que aparecem aqui são ordens em laranja de venda e aqui em meio branco prateado são ordens de compra. Essa lateral do gráfico. Então, ofertas de venda e ofertas de compra, aqui está a disputa. Em venda tem um grande bloco aqui. Em compra está mais espalhado, mais ramificado. Em venda tem concentrações aqui, concentrações maiores aqui. Olhando para o dólar nos 60 minutos, ele está engolfando o primeiro candle de 60 minutos do dia. Está quase engolfando o candle, ainda falta 31 minutos e 40 segundos para fechar o candle de 60. O WSP futuro está mostrando um candle de engolfo também. Aqui nos 60 minutos, na minha segunda tela. Mostrando o candle de engolfo no primeiro candle de 60 minutos. Indicando uma queda para o WSP futuro. Micro SP 500. O que faz o índice também acompanhar a queda. Geralmente o índice acompanha. Se concretizar, muito provavelmente o índice cai, acompanhando o WSP futuro, e o dólar sobe. Então o dólar já está fazendo essa tarefa de alta. Falta 32 segundos para fechar o candle. E o índice está apontando a possibilidade de cair. E eu vou fazer o seguinte. Vou botar uma ordem de venda aqui no índice. E no dólar eu vou colocar uma ordem de compra assim que o candle fechar. Um alvo inicial de 10 pontos. Daqui desse ponto para cá são os 4 pontos e pouquinho. Daqui 24 pontos eu vou botar com 10. Vou esperar que ele bata e teste. Volte a testar aqui. Então aqui agora deixei a ordem de compra na relação de topo desse topo aqui que ele ficou, que foi rompido aqui, porque o que eu acredito que ele vai sobe, cai, sobe, rompe, testa e sobe. Então por isso minha ordem está cá embaixo. Esperar o teste. Coloquei 10 pontos, mas pode ser mais do que 10. Como é o primeiro trade do dia, eu botei em 10 pontos um contrato. Podia colocar em 5 também. Mas já que eu estou apostando no rompimento dessa área, deste trecho aqui, pode ser 10. O que eu estou esperando agora é esse candle vir para cá, pegar minha ordem e virar. É esse a linha de raciocínio. Porque aqui seria o teste do rompimento com esse candle azul. Esses 14 pontos aqui, a minha ordem oco para 10 pontos é de 14. Não precisa ser basicamente 14, eu poderia colocar a ordem no fundo desse candle azul aqui, que está um pouco abaixo desse fundo, desse candle que fechou. Então seria 10. Eu vou deixar em 14 e vou observar. O índice não pegou a minha ordem, vou tirar essa ordem daqui. Esperava que ele viesse, ele fechou um candle meio que doji, vou esperar o próximo candle para ver. Não vou deixar a ordem aqui porque ele fez esse candle de baixa, fez esse candle, apesar de mudou, ele foi de alta,
ele pode vir fazer um candle aqui, tocar minha ordem e voltar, então por isso eu tô tirando minha ordem daqui. Eu não tenho interesse de ficar aqui nessa circunstância. O dólar virou, tô quase batendo essa ordem aqui. Chegou pertinho de executar minha ordem, não executou, que ficou faltando a mínima desse candle foi 4.913,50. Eu tô no 4.913. Ficou faltando meio ponto para ele executar minha ordem. Que eu vou bater essa ordem. Vou tirar essa ordem daqui e vou deixar a minha saída lá no ajuste e vou trazer o meu stop pro fundo do candle azul em vez de 14,13. Faltou meio ponto para executar a ordem, é uma pena, porque aqui ele já andou 3 pontos, já teria 3 pontos de... Agora já tá dando um ponto. Ele está testando a resistência do 9.4.917,11. É uma resistência isso aqui. Tá logo após o rompimento da zona. Ele tem que mostrar força como esse candle mostrou. Ele fez esse tipo de movimento. Espero que esse movimento se mantenha. Agora eu estou acreditando esse tipo de movimento, rompimento, testa e sobe. Por isso que eu estou comprando justamente na resistência, acreditando que ele vem. O índice ainda não veio, então eu tenho ainda mais 10 minutos e 25 para fechar esse candle. Ele mostrou aqui uma linha. Deixa eu tirar isso aqui, vou mostrar aqui uma linha aqui. Tá aqui assim, inclinado para baixo, um canal que ele precisa perder esse trecho aqui do suporte para vir testar o canal para baixo e romper. Então o WSP está me mostrando queda, o que pode fazer o índice acompanhar. Do FUT está me mostrando o engolfo dos 60 minutos. Faltam 24 minutos e 8 segundos para o candle de 60 fechar no dólar futuro. Eu não opero o canal aqui, eu só estou botando aqui o canal para ver a inclinação. A inclinação do preço está para baixo e o micro SP500 está mostrando para baixo também. Que na maioria das vezes o índice nacional, o Ibovespa, acompanha o dólar. Eu já estou na operação, assim que possível eu vou tentar proteger essa operação ao máximo. O mais plausível aqui é que o dólar tente vir no topo, que é o topo do dia anterior, já que ele está indo para cima. Mas é possível que ele pare justamente aqui na área de ajuste.
encontrar uma cor que possa. Então aqui, é dentro dessa zona aqui. São duas zonas alinhadas, né? Um ajuste e mais o topo. Como eu estou fazendo uma compra baseada no candle de 60 minutos, eu tenho que esperar o candle nos 60 minutos de se definir. Não dá para ficar mexendo muito. Tem que esperar o candle de 60 minutos, que é o candle mais forte, fazer sua tarefa de força. Olhando aqui em tempo gráfico menor, 5 minutos, ele bateu na resistência, que é o 4.917,12, fez um doji, agora está fazendo esse candle aqui mais forte, olhando pelo tempo gráfico de 5 minutos, Dolfut 24, Dolf 24, na cross order 5 minutos, e dá para ver um padrão de W, né, nos 5 minutos. O alvo do W geralmente é aqui é o topo. Ele rompeu a parte do topo. Tá fazendo mais um pedaço para cima. Aqui, se eu não tenho nenhuma referência, eu posso pegar essa região consolidada aqui, ó, e trazer bloco para cima, pelo menos dois blocos. Então aqui, primeiro bloco seria justamente a parte do topo. Segundo bloco seria essa região que ele está fazendo aqui agora, com o topo do bloco no 921, 4.921. Pode ser até um terceiro bloco também, quando é consolidado. Geralmente ele faz de 2 a 3 blocos. Então seria 4.927. Eu acredito que se ele chegar aqui, ele acaba vindo no ajuste. Que ele vem pegando stops de quem está vendido. Isso aqui para mostrar uma referência. Quem não fechou, ele tentou romper justamente o suporte, a resistência do 4.917, segurou um pouco aqui. Tá tentando fazer o segundo candle aqui. Tem ordens de venda pesada nessa região. Em dois trechos, justamente nos dois trechos que eu desenhei bloco aqui. Então, 927 parece ser o ponto mais forte. Apesar de ter essas ordens grandes aqui, considerando 60 minutos, isso pode ser forte, é um rompimento e elevar o preço mais para cima. Olhando para o índice, vamos olhar o índice. Continua testando para cima, ainda está dentro da zona consolidada, então nada feito aqui no índice. Continua dentro da zona consolidada. Expectativa é que ele venha perder isso aqui. Então ainda não fez nada. O WSP, olhando, ele continua forçando para baixo. Na minha segunda tela aqui,
O dólar tá forçando nos 15 minutos para cima. Se o dólar ficar muito tempo aí, eu vou zerar minha operação. Eu não vou ficar numa resistência parado. Então aqui olhando por 5 minutos ele está fazendo o teste agora. Veja como ele bateu em cima da resistência e ficou segurando. Isso aqui ainda pode ser rompe, testa, rompe. Então aqui tenho que ter paciência nesse instante porque eu comprei justamente em cima de uma resistência, acreditando que essa resistência vai ser rompida. Então é normal o preço segurar aí. A compra foi feita aí porque eu acredito que ela vai ser rompida, por isso que eu comprei. Um índice tentando ir para cima, que eu poderia resolver isso aqui fazendo isso aqui, 4 pontos e meio, 5 pontos de stop. Mas eu vou deixar aqui até mesmo para não atrair ordens de pega e stop aqui para baixo. Bem, esse canal Fulereno X, eu vou dar uma pausa no vídeo e já já volto. Bem, voltando aqui para mostrar uma curiosidade, como eu estou na janela do dólar cheio, dólar comercial futuro cheio, código DOLF24, DOLF24, ele não mostra o valor inteiro. Aqui ele mostra quebrado, 13,38, 13,88, porque ele está contando cada razão aqui de movimento. Se fosse no dólar, mini dólar futuro, ele já estaria marcando 4 em vez de 3,88. Ele já marca um valor cheio, ele mostra diferente aqui. Uma curiosidade aqui, parece que está quebrado, mas é porque o dólar cheio mostra diferente. Aqui o dólar cheio está rompendo o topo desse candle aqui, desse doji azul que fechou um pouquinho acima da linha branca. Aqui eu já vou colocar aqui meio ponto à frente da minha entrada, vou soltar, porque aqui, já que ele está tomando topo, ele tem que conseguir seguir o caminho dele. Faltam agora 9 minutos e 55 segundos, de 15 faltam 9, e já que ele tomou essa parte, ele tem que seguir o caminho dele. Tem ordens de venda aqui grandes, tá me dando, já me deu 4 pontos. Então aqui eu prefiro colocar meio ponto à frente da minha entrada e esperar. O WSP futuro está vindo forte para baixo. O índice ainda não mudou a característica dele, está dentro da consolidação. Então ele tem essa zona de topo, tem essa zona de fundo que eu vou considerar aqui a parte da resistência, do suporte. Ele fez esse candle azul, deixou um pavio grande para cima, indicando que essa zona tem rejeição. Fez esse candle azul forte e agora está tentando fazer um candle vermelho de mudança, de engolfo desse candle azul. Para mim, eu só crio interesse no índice se ele passar para essa zona de baixo aqui para vender, ou se ele passar dessa zona de cima para comprar. Fora isso, eu não tenho interesse aqui nesse momento de fazer ordens aqui dentro dessa zona. O dólar tá aqui parado nos 15 minutos dentro desse trecho. Eu coloquei por precaução já a ordem no meio ponto acima, porque ele já estava dando 4.
e eu não quero deixar uma posição vencedora virar uma posição perdedora, caso haja alguma mudança de comportamento e o preço de repente rompa para baixo com força e comece a inverter fazendo uma inversão de movimento, né. Então, por precaução, eu já protegi. Eu acredito que ele vá no ajuste, pelo menos, ou aqui, mas para isso ele precisa ganhar essa zona aqui, que tem zona de venda aqui forte, apesar do WSP vir para baixo, o índice não está obedecendo o mesmo movimento, está resistindo. Os últimos dias o índice fez movimentos pra de alta, né, vinha de movimento de alta, fez pivô de baixo, depois retomou o movimento de alta, é que ele ficou meio que consolidado nessa região, abriu hoje perdendo, com grande gap, veio testar suporte dentro da zona já de 50, 61,8 e agora ele não consegue. Os vendedores não estão conseguindo mais forçar o preço para baixo. Ele está resistindo aqui nessa zona. Então, existe possibilidade do índice vir fechar gap justamente na zona de topo. E aí isso acabar empurrando o dólar para baixo. Então, um índice meio que desligado do micro SP 500. Nesse momento aí o dólar já deu stop. Por 15 minutos ele fica aqui brigando nessa zona de resistência e não conseguir andar, alguma coisa tem. Aqui ele tá fazendo o candle já de engolfo desse candle aqui. Então ele, se ele fez esse candle tomando tudo isso aqui e ele abre uma característica de gap, de trap, falso rompimento, ele veio e quebra. E aí ele abre espaço para vir para cá, para baixo. Então, eu prefiro proteger do que ficar esperando ver acontecer aqui, como outras vezes eu já fiz. Então aqui ficou meio ponto, com as taxas 2,70. Aqui a pretensão é, se ele for romper para cima, comprar aqui, acima do topo desse candle, meio ponto acima desse topo aqui, desse candle azul do pavio. E aí eu jogo meu gain lá para o ajuste, 16 pontos. Esse stop não precisa mais ficar em 14, porque aqui eu tô querendo comprar uma inversão, né? Fez isso, isso, tô querendo fazer isso. Quando ele faz isso, ele não pode mais voltar para baixo dessa zona aqui. Então o stop não precisa estar lá em 14. Ele pode simplesmente estar aqui, fundo desse doji aqui. É uma margenzinha que eu dou, 8 pontos. Porque se eu comprar aqui, ele vai ter que fazer um movimento para cima. Se ele fizer um segundo candle para baixo, pode ainda ser aquele tipo de movimento que eu falei, né? Rompe, testa e rompe de novo. Olhando para os 15, seria aqui o rompe, esse trecho, o testa, seria, o teste seria justamente no tal stop aqui.
e o rompe de novo para cima. Tem muita ordem entrando, vem de venda aqui, que bloqueia a passagem do preço. Então, não há muito o que fazer nesse instante, a não ser aguardar os 15 minutos. O, o índice continua tentando romper este trecho aqui de consolidação, candle fechando sólido acima dessa região. Ele indica a possibilidade de vir para o alto. Se ele falha aqui de novo, vem para baixo, aí ele pode, ao perder esse fundo, começar a vir para baixo. Que é operação somente para outro scalp. Vou dar uma pausa no vídeo e já já eu volto. Canal Fuller NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, deixe o seu joinha. Veja que é uma briga em cima de uma resistência. O preço passou, mas passou com um candle mínimo aqui. Uma certa força compradora, mas os vendedores estão empurrando. O que eu posso fazer? Acompanhar os 5 minutos ou 2 minutos para antecipar uma possibilidade de compra. Se eu quero antecipar, a motivo de antecipação é reduzir o tamanho do stop. E nos 2 minutos veja que ele está no topo, no rompimento de topo a minha compra. Então ele tem esse movimento de pivô, rompeu, testou, e aí é esse tipo de movimento que eu quero pegar. O stop fora dessa zona aqui, tá aqui com 8 pontos. Mas aqui nos 2 minutos, se ele vem, faz esse candle azul e em seguida faz um candle vermelho engolfando, perdendo essa zona de fundo, me dá uma característica de venda, seria uma venda mais ou menos por aqui, um alvo inicial nesse fundo, posteriormente no suporte. Dá uma pausa no vídeo e já já eu volto. 2 minutos. Bem, voltando aqui só para mostrar o índice, mini índice, o INZ23, nos 2 minutos. Veja que ele está aqui dentro de uma zona consolidada aqui. Está entre as médias de 21 e de 34 períodos. Ele tem esse relação de fundo aqui com pivô. E tem essa relação de fundo aqui. Onde eu me interesso é aqui, abaixo dessa zona. O micro SP 500 continua vindo para baixo, mas o mini índice continua tentando ir para cima, tentando romper a área de topo do dia. Só que ele tem falhado.
Olhando os 15 minutos, dá pra ver que ele tem falhado aqui. O dólar fechou um segundo candle positivo acima da linha de resistência, mas não consegue ampliar o candle. Olhando para os 5 minutos, ele já mostrando uma característica de consolidação. Já fez um, dois, três, quatro candles na mesma região. Está preso numa caixinha. Então, uma característica de consolidação no topo. Olhando para os 2 minutos do dólar. Pivô para cima, voltou para o teste, fez outro para cima. Vou ir para cá. Se ele perde essa zona de fundo aqui, ombro, cabeça, ombro, ele abre espaço para vir para baixo. Minha ordem de compra continua lá na mesma posição. Já que o micro SP tá vindo para baixo. Agora tá fazendo um candle de força. Pegou minha ordem. Pegou minha ordem de compra. Minha saída tá lá no ajuste, que é um de 2 minutos. Tá sendo mostrado aqui. Então agora comprado no dólar. Um contrato. Se ele quiser romper essa zona, ele tem que mostrar força. Então ele tem essa zona aqui. Ele tem que mostrar força aqui. Tempo gráfico de 2 minutos. Foi feita a compra. Olhando para os 5 minutos, tá aqui. Olhando para os 15 minutos, tá aqui. Tem um bloco aqui. Esse é o bloco. Para quem quer ver aqui o bloco. 2 minutos. Ele tem que mostrar força se ele quiser romper esse bloco mesmo. Já tem um certo espaço aqui, ó, entre as ordens vendedoras.
olhando para o índice, continua fazendo teste de topo do dia e falhando, fazendo pavio bem amarrado. Tem esse movimento aqui, onde tem essa linha aqui. E o dólar tem isso, forçando para cima. Ele tem essa linha aqui. Agora ele fechou o candle realmente rompendo ó, a zona de topo dessa região. Esse primeiro candle que foi a compra, ele não rompeu porque ele falhou, mas esse daqui rompeu. E agora ele tem que mostrar força de rompimento aí. Aqui o tempo gráfico é 2 minutos. Vamos olhar o índice. O índice está quebrando aqui a linha dos 15. Nos 5 está quebrando a linha. Nos 2 minutos vai confirmar a quebra da linha no fechamento desse candle. O que eu posso fazer aqui é tentar antecipar uma entrada aqui nos 2 minutos, na confirmação dessa quebra dessa linha, com esse candle vermelho aqui, se ele fechar sólido. Faltam 50 segundos para fechar. Olhar os 2 minutos do dólar. Esse movimento pode ser um movimento rápido, porque ele vai quebrando e pegando stops de quem colocou stop nessa região. Vai pegando os stops e vai esticando. Sua vez a mesma coisa, o índice vai pegando os stops dessa região aqui de fundo. Aqui eu vou bater essa venda no índice. Vendi o índice nos 2 minutos. Vou olhar os 15. 2 minutos, como eu falei, 5 minutos e 2 minutos é para antecipar uma venda. O stop, no caso, não precisa estar lá em cima, pode estar aqui no topo do candle. E o alvo tô 400 pontos. Falta 24 segundos para o candle fechar de 15. O ideal sempre é esperar o candle de 15 fechar. Eu antecipei nos 2 minutos. Antecipei o movimento. Estou enxergando essa linha aqui.
Então a quebra da linha, aqui é o movimento de quebra, testa, quebra. O stop está lá em 205 pontos. Eu posso botar um stop de 215 para ficar um pouquinho afastado do topo. Vendi de um contrato no índice e comprado em um contrato no dólar. O dólar já está me dando 5 pontos aqui, já vou garantir pelo menos dois. Aquilo que eu falei de pegando stop, ele sai pegando stop, tá me dando 6 pontos, 7 pontos. Eu já vou garantir pelo menos 5 pontos e meio. Olhando pro WSP futuro, 60 minutos está vindo pro fundo. Lembrando que o bloco inicial apontava por 927, ele chegou 928 e 929. Então no 926,5 o meu stop gain aqui. Stop loss já virou stop gain. Olhando para os 2 minutos. Aqui no 2 minutos eu não tenho um ajuste na tela, por isso que não está aparecendo. Mas meu alvo está justamente em cima do ajuste. Fechou o candle. Ele encontrou um bloco aqui de venda nessa linha aqui. Por isso que ele deu uma parada. Tá acumulando para gerar força de novo para pegar mais stops. Lembrando que meu alvo inicial na primeira ordem, que foi aqui no 4.916,5, era 10 pontos. Então daqui para cá, onde ele já foi, 12 pontos e meio. Então já teria dado os 10 pontos. Como eu fiquei desconfortável, porque o preço não estava andando e coloquei o stop no 0 a 0 aqui, meio ponto à frente, saí da operação. Ele demorou ainda, depois que eu saí, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 candles até ele romper essa zona e começar a andar. 8 candles de 2 minutos, então 16 minutos, quer dizer um candle de 15, que eu posso mostrar aqui, né? O primeiro alvo é 16 pontos aqui, que é o ajuste, e o segundo alvo é o 4.950, que é o topo do dia anterior. Olhando o índice, parou aqui, deu uma parada, uma segurada, aqui olhando por 5 minutos. Ele está segurando numa zona de fundo, aqui tem um fundo. Vou fazer de novo. Tem um fundo,
tem outro fundo. Então ele segurou nesse primeiro fundo. Tem esse segundo fundo aqui. E o terceiro fundo aqui. Ele fez um candle de parada. O WCP futuro ainda está continuando rompendo para baixo, fazendo força. E aqui o dólar está acumulando aqui 1 minuto e 6 segundos para fechar o candle de 2 minutos. Canal Fuller NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. Tô aqui com 5,5 pontos já de ganho, tá dando 7 pontos e pouquinho, 7,5 pontos. Olhando o índice, já estou vendido, ele deu uma parada, chegou a andar aqui a favor 55 pontos. 55 pontos e parou. Que é o mesmo conceito. Ele vinha de movimento de alta, de pivô de alta, veio, quebrou aqui, rompeu, testa, ele tem que voltar para romper aqui. E aqui tem essa zona também que ele pode romper, testar e depois romper de novo. É sempre de teste o movimento. Então, ponto. Olhando para aqui para os 2 minutos. Quebrou. Testou. Ele tem que me quebrar aqui. Então aqui agora o dólar em 2 minutos. Já coloquei 6 pontos aqui. Tá me dando 8. 7, 8, 8 já é 8. E aqui no dólar ele não mostra. Na hora que ele quebrar essas ordens aqui, ele quebrar esse topo, ele começa a quebrar ordens de venda aqui, pegando stop e esticando. Fechou o candle aqui, olhando o índice. Parou, continua parado. Então aqui eu consigo ajustar no tempo gráfico menor, ajustar a minha ordem dos 15 minutos aqui, verificando, tá dando 8, 9 pontos agora. Com isso eu consigo ajustar. Olhando para os 2 minutos eu consigo ir manejando o stop gain mais rápido. Quebrando isso aqui, ele sai pegando stop. Quebrando essa zona aqui, ele sai pegando stop aqui dessa região.
que proporciona um preço andar mais rápido para cima. Vou dar uma pausa aqui e já já eu volto para encerrar o vídeo. Canal Fuller NX. Canal Fuller NX. Se inscreva no canal. Voltando aqui para mostrar que o candle tá virando para baixo. Um dólar. Melhor dos mundos, esse candle virar para cima, tomando essa região de topo aqui, porque aí eu tenho essa zona aqui de referência como stop, seria uma região de posicionamento de stop. Bem aqui, gerou o stop no 4.927,5. A compra foi no 4.921 e ele deu stop no 4.927,5. Então 6 pontos e meio aí de stop de ganho. O índice ele não acabou não vindo para baixo, tá aqui consolidado. Então aqui olhando para os 15 minutos, tá tentando engolfar o candle vermelho, ele não aceitou a queda ainda aqui, ainda brigando dentro dessa região. O stop está justamente na fuga dessa região dos últimos dois candles aqui. 215 pontos. Aqui não tem o que fazer, deixa o stop aí. O Mico SP500 bateu no fundo do quadrante do dia anterior. Então, se ele romper, ele continua vindo para baixo forte. O índice não conseguiu corresponder. Agora vai gerar stop. Gerou stop agora. O índice está atuando de forma independente aí. Então ele tem essa zona aqui de consolidação. Esse candle tendo de tentativa de rompimento dessa zona. Candle fechando acima. Zero a possibilidade de compra aqui. Veja que ele só escapou para pegar o stop. Atraído pelas médias. Que eu posso tentar fazer uma venda, né? Vou fazer essa venda aqui. Porque se ele vier para baixo, eu ganho espaço para baixo. E aqui esse stop de 300, ele não precisa ser de 300. Vamos botar 150 pontos. Vamos botar um ganho aqui.
O stop seria em cima dessa linha branca aqui. O take profit seria em cima dessa linha branca. Porém, 480 pontos eu vou botar 515 pontos. O preço realmente está querendo romper, escapando das médias. Lembrando que tem um gap enorme que o preço deixou, então ele pode estar querendo fechar o gap. Isso pode levar o dólar para baixo também. Então deu stop, menos 75. Então agora aqui, o relatório de performance para o dia de hoje. De duas operações vencedoras no dólar, uma andou 6,5 pontos a favor, 3 pontos contra, eu peguei 6,5 pontos. Na verdade, 9,5 pontos ele andou a favor e 4 pontos contra, peguei 6,5 pontos. A segunda andou 4,5 pontos a favor, peguei meio ponto só. E no índice eu entrei, andou 55 pontos a favor, tomei 215 de stop. Andou 10 pontos a favor, tomei 150 pontos de stop. Então menos 10, 46 agora na conta. Eficiência 50-50. Duas operações positivas no dólar e duas operações negativas no índice. Na verdade, por indefinição do índice, né? O índice ainda não definiu. São 4 operações no total, 2 vencedoras e 2 perdedoras. Então agora eu vou tentar recuperar o prejuízo. E eu vou ficando por aqui. Esse é o canal Fulereno X. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário. Fui.